Bem-vindos ao CPodcast, o podcast do Centro de Pesquisa e Pós-Graduação em Direito da Universidade Estadual de Ponta Grossa. Aqui você vai conhecer a produção acadêmica dos nossos discentes, dos nossos professores, a trajetória que tiveram dentro do programa. É um mestrado de natureza translacional que aproxima a prática científica da prática jurídica, do estudo e da pesquisa. Eu sou Antônio César Bochenek, professor do curso de mestrado profissional em Direito, e hoje recebo Eduardo Neinesca. Tudo bem, Eduardo? Tudo bem, professor, com você? Tudo jóia. Eduardo é da quarta turma do programa de mestrado, trabalha sobre a temática da administração pública, e eu gostaria que você falasse um pouquinho mais da sua temática aqui no mestrado, de estudo, de pesquisa, e também quem é o seu professor orientador. Claro, o meu orientador é o professor Richard, né? O professor Richard, que é um excelente orientador, tá me orientando assim de uma forma bem específica, desde o do primeiro dia, né? Desde a apresentação do projeto, que nosso tema, né, que a gente quer trabalhar na administração pública, relacionado à prestação indireta de serviços públicos. Mais especificamente, uma forma que os municípios têm de prestar esse serviço mediante um convênio com organizações sem fins lucrativos que são qualificadas nos municípios como organizações sociais. Maravilha. E como surgiu o teu interesse? Qual a tua relação profissional com esse tema, já que nós estamos falando de mestrado Sim. profissional, né? Como que você, então, entendeu que seria um tema adequado para ser tratado, estudado, pesquisado no mestrado? Certo. Então, professor, na verdade, eu sou procurador de município já faz uns 7 anos, em 3 municípios diferentes eu já atuei, e nesses municípios, invariavelmente eu encontrava, me deparava no dia a dia ali com esses contratos de gestão firmados com organizações sociais, principalmente no serviço de saúde. Então, como eu comecei a aparecer e analisar esses casos, eu comecei a me questionar e esse problema surgiu principalmente vinculado nos motivos que a administração pública estava escolhendo para optar por esse modelo jurídico. Porque dentro de uma prestação direta que a própria administração pode fazer, uma licitação, eles acabam optando por esse convênio. Então foi esse principal problema que me chamou a atenção para o tema. Desse problema gerou uma pergunta de pesquisa e Isso, disso gerou um projeto. perfeito. E essa tua experiência profissional está sendo agora estudada, pesquisada, né, para poder entender e compreender melhor e gerar um produto ao final, Claro. né? E o teu projeto de pesquisa apresentado sofreu alguma transformação, alguma evolução Sim. dentro do tempo que você está aqui no programa do mestrado? Com certeza. Até recentemente, o professor Richard, a gente teve mais uma das orientações que a gente vai tendo ao longo do ano, né? E nós chegamos eu estava com várias questões, porque desse tema específico, várias questões acabam surgindo, porque é uma temática muito, muito rica. E o professor me orientou desde o começo do ano e a gente conseguiu agora delimitar. Então, é, o meu problema de pesquisa hoje está muito próximo de ser o ideal para realizar a pesquisa, no sentido de estar bem delimitado, com vários recortes, para que também seja feito assim da forma mais técnica possível, né? Conta para o nosso ouvinte como é que foi esse recorte que você fez na tua experiência prática. Tá? Inicialmente, até o professor, o professor Richard, eu apresentei para ele o tema quando a gente começou a trabalhar com o projeto, e ele entendeu que é, eu estava trazendo muitas questões. E daí ele começou a questionar para mim. E ele trouxe uma orientação no sentido de que é, qual era o principal problema, a principal falha que eu encontrava naquilo e eu começasse a partir daquela questão. Então eu comecei naquilo, no problema específico relacionado aos motivos, né, da escolha, e o professor falou, então, aonde você quer fazer essa pesquisa? Vai ser no Paraná, no Brasil, nos Campos Gerais? Qual a coligação que tem? Daí eu já tinha feito essa análise previamente, né? Eu passei para ele, por exemplo, que os municípios dos Campos Gerais hoje estão adotando essa sistemática cada vez mais. Antes a gente tinha 3 contratos de gestão, agora nós já temos 5 na região dos Campos Gerais, e todos relacionados a serviços de saúde. Então,
o tema, quando a gente começa a mergulhar cada vez no tema, o recorte vai ficando cada vez mais evidente. Então, foi mais ou menos nessa trajetória que a gente foi conseguindo fazer esses recortes para o projeto de pesquisa. Excelente. No nosso programa de mestrado profissional, nós temos uma fase que é o estágio de imersão. Uhum. Como que está isso na sua pesquisa? O professor Shed, mais uma vez, ele colocou para nós uma meta de fazer o estágio aí no primeiro semestre agora do segundo ano aqui do mestrado, né? E, inicialmente, eu estou tentando viabilizar o meu estágio no Tribunal de Contas, porque eu acredito que ele vai trazer um viés específico para o trabalho, que além do direito, mas também um viés de contas, economicidade e eficiência. Mas também não tiro a possibilidade de fazer no Ministério Público, que também faz essa análise específica desses contratos junto aos municípios. Você pensou em fazer junto ao município? Pensei, mas eu tenho. Como os municípios são a parte pesquisada e um dos problemas é, teoricamente, a escolha, os motivos que levam à escolha, eu não sei se seria o ideal esse viés, porque no final das contas, os municípios, professor, eu posso analisar os motivos dele pelos próprios contratos que eles firmam, né, que já estão feitos, né? Perfeito. Mas o mestrado profissional exige lá no final um produto. Qual é o produto que você vai desenvolver na tua pesquisa? Como minha temática, meu problema, inicialmente ele era bem abrangente, eu até tinha a perspectiva de três tipos de produtos diferentes que poderiam ser feitos. É um projeto de lei para adequar, porque os municípios já têm legislação sobre o tema, né? Para adequar a legislação ao objeto ali que está sendo prestado. Também poderia ser o próprio contrato de gestão remodelado com base na análise dos motivos, dos gargalos, de onde está o principal problema no dia a dia desses contratos de gestão. E tem o terceiro produto que é o que mais casa hoje em dia com a delimitação do problema, que é um modelo pro gestor público poder indicar os elementos que levam ele a optar pela prestação com a organização social ou uma prestação direta ou por qualquer outra modalidade, né, de serviço público. Bem feito. E você cursou as disciplinas. As disciplinas foram importantes na tua trajetória para auxiliar, seja no recorte, ou seja na própria tese que você está Sim, escrevendo? com certeza. Inclusive, na verdade, a minha vontade de ingressar aqui no mestrado surgiu de uma disciplina que eu fiz como aluno especial. Com Uhum, o professor Richard mesmo, uhum. no ano passado, ele foi aberto aquele chamado para os alunos especiais, eu fiz a disciplina com ele de controle jurídico social da administração pública, que no primeiro momento eu achava que iria trazer só essa perspectiva para o meu dia a dia mesmo. Só que daí aquilo me motivou bastante e casou muito com essa ideia que eu tinha de pesquisa, que dentro dessa disciplina daí eu acabei idealizando, formando esse projeto de participar do mestrado. Daí agora, dentro do mestrado, as disciplinas, para mim, assim, todas, porque a gente tem essa prerrogativa de selecionar a nossa grade, de selecionar os créditos que a gente quer fazer, e todas elas, a gente conseguiu, eu pelo menos consegui agregar elementos na minha pesquisa de todas elas. Inclusive, a gente fez a disciplina com o professor de processo estrutural, que deu uma perspectiva um pouco fora da administração, além porque o meu projeto é muito voltado para a parte interna da administração. Claro, a disciplina ministrada pela professora Zilda, de metodologia, porque o mestrado aqui, com a perspectiva translacional, ele tem um viés um pouco diferente daquela metodologia clássica que a gente está acostumado, né? E, claro, é do professor Murilo também, que ela é uma outra disciplina também que acende várias visões que a gente não tem ainda, às vezes, sobre o direito, sabe? E, claro, todas que foi feito, a gente aproveita alguma coisa. Muito bem. E como é que está teu momento agora dentro do programa de mestrado, dentro da tua pesquisa? Uhum. Eu agora estou finalizando o projeto. Claro que antes da gente finalizar o projeto, tem toda a parte de pesquisa, que ela é feita quase antes a pesquisa bibliográfica, principalmente, né? Eu tenho já
separado os contratos de gestão que eu quero analisar, as decisões judiciais paradigmas que vão ser usados. Então, eu não estou na fase eu não comecei a escrever ele ainda, mas já tenho bastante material preparado, então a pesquisa ela está praticamente no nível pronto para começar a escrever, que ano que vem provavelmente a gente já começa. Dedicar. Muito bem. O que você destaca, né, para para a pessoa que está nos ouvindo, escutando, o que você destaca de potencial transformador do mestrado profissional de direito? Uhum. Pessoalmente, eu vejo que o mestrado profissional ele tem um viés assim que é, é inigualável, porque no dia a dia a nossa profissão ela exige um determinado nível de conhecimento, de estudo diário. Cada situação que a gente pega no âmbito jurídico ela é uma situação à parte, mas quando a gente tá só na parte profissional, a gente não tem a prerrogativa de, até por questão de tempo, às vezes, né, professor, de se debruçar sobre uma questão metodológica, se debruçar sobre a base e o fundamento daquilo. Já o mestrado profissional, ele traz exatamente isso, ele traz a questão metodológica, ele traz a necessidade do rigor acadêmico para as questões principais que a gente enfrenta no dia a dia. Então, profissionalmente, pessoalmente, isso tem um reflexo enorme no nosso dia a dia, mas, claro, também no meu caso, por exemplo, né, para o órgão público, para o serviço público que é prestado ali no dia a dia para as pessoas que são atingidas por isso, a produção acadêmica aqui ela vai impactar, e é isso que eu espero, por exemplo, com o meu projeto, que ela impacte diretamente no dia a dia das pessoas, né? Porque a partir do momento que eu me debruço e todos nós aqui no mestrado nos debruçamos em um problema específico, o nosso rigor acadêmico aplicado aqui vai solucionar esse problema lá na ponta, para a pessoa no dia a dia ali mesmo, né? Que usa o Legal. serviço público, usa tudo. É excelente, esse potencial transformador, né, da, do serviço público, da tua atividade profissional que você desenvolve, ela é muito importante. Eu queria que você destacasse um ponto que você reputa positivo e um ponto que você acha que tem potencialidade para nosso programa de mestrado melhorar. É, eu acho que o ponto positivo a gente tem vários. Eu acho que o que eu mais ressaltaria assim é que hoje eu vejo um engajamento muito grande do programa em viabilizar as nossas pesquisas. Então, o programa ele incentiva, ele busca, até, por exemplo, a iniciativa do C-Podcast aqui, que eu vejo como mais um elemento para trazer um engajamento para a gente poder ver que nossa pesquisa não está solta, né, não está perdida. Eu vejo essa questão institucional, a gente fazendo parte do mestrado, para mim é o principal ponto. O ponto, eu acho que a melhorar, para mim, assim, particularmente, eu acho que no meu caso é a distância, né? Porque eu moro em outra cidade e daí, só que isso não é uma coisa que não tem o que fazer, né? Não Entendi. tem São os muito. desafios, né, do Desafios. programa, né? Excelente. Nós estamos caminhando para o final da nossa conversa, Eduardo. E você bem destacou aqui relevantes contribuições, né? E me parece que o contato com o seu orientador, o professor Richard, foi muito importante dentro da Sim, sua trajetória, né? E você ter, né, alguém para orientar é sempre muito importante, claro. né? Isso vem agregar, né, ideias, enriquecer os debates e proporcionar um trabalho melhor. Então, me parece que esse é um ponto fundamental de importância. Para além disso, né, que você destacou, né, o que você gostaria de deixar de mensagem, né, em relação às pessoas que estão nos ouvindo, né, para que venham conhecer o nosso programa, venham fazer parcerias, venham fazer convênios, venham fazer aqui as aulas, disciplinas, produzir teses, estudos e pesquisas, né, dentro do CEPODcast, Uhum. dentro do CEPOD, né, e do mestrado profissional de Direito. Claro. Eu gostaria de ressaltar e realmente convidar toda a comunidade
tanto acadêmica quanto todo o cidadão, o pessoal formado em direito, para que venha fazer o mestrado, para a comunidade que venha trazer as questões que eles têm também, porque é, eu acredito que o mestrado profissional e a academia no geral, né, professor, as universidades, elas existem especificamente para criar, para desenvolver a ciência que vai alterar o dia a dia das pessoas. Então, e aqui o nosso programa de mestrado, eu vejo que ele tem essa característica de estar sempre aberto para a comunidade mesmo, né? Então, eu gostaria que as pessoas elas viessem, procurassem mais a gente para que a gente consiga desenvolver cada vez mais projetos aqui dentro, inclusive, né? Muito obrigado, Eduardo, pela Agradeço. sua disponibilidade de estar conversando aqui com o seu podcast. E essa sua fala final é muito importante, que é a integração do nosso programa com toda a comunidade. Nós estamos aqui, nós estamos abertos, né, para receber todos os profissionais ligados ao sistema de justiça. O sistema de justiça é mais amplo que o Poder Judiciário em si, mas isso com o sistema de justiça vai em relação à pacificação, à resolução, né, das demandas, dos conflitos sociais, e que possamos trazer aqui de forma que a gente possa aplicar esses preceitos, né, e fazer essa interação com a comunidade. Claro. Então, a tua consideração final é muito oportuna e está adequadamente posicionada dentro dos termos e dos objetivos do programa de mestrado em Direito Profissional, que é também produzir a transformação e impacto social. Agradeço imensamente a tua presença e deixo aqui a palavra para a sua consideração final. Obrigado, professor. Eu gostaria de agradecer o pessoal aí da organização do CEPOD, o Demetrios, aí pelo convite para participar. Fiquei muito empolgado, né, porque eu acho que é mais uma das iniciativas aí para difundir o conhecimento, para difundir o que a gente está fazendo, as pesquisas que a gente está realizando aqui dentro. Eu fico muito até um pouco lisonjeado de poder participar dos primeiros episódios e agradeço também ao professor Richard, como o professor falou, né, por essa orientação até agora e vamos avançar, vamos para frente. Obrigado, Eduardo. Quero agradecer a sua presença aqui, a sua participação no CEPODcast. E esse foi mais um episódio, né, do CEPODcast, que é o podcast do Centro de Pesquisa e Pós-Graduação em Direito da Universidade Estadual de Ponta Grossa. Se inscreva no canal do nosso YouTube, CEPODcast, CEPOD com 2 P's, P's de pesquisa, P's de pós-graduação, e siga o nosso programa no Instagram, mestradodireito.uepg. CEPODcast é o canal que conecta a pesquisa com a prática jurídica. E até o nosso próximo episódio.